Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo, 31 de maio de 2020. O título da nossa lição de hoje é a ambição do cristão. Seremos facilitados hoje pelo irmão Aldeir Moreira. Antecipadamente eu quero agradecer a cada um dos irmãos da Igreja Batista Central e os nossos amigos que estão conectados participando desta lição. Nós vamos orar e passaremos a palavra ao nosso querido irmão Aldeir Moreira. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado pela noite de paz que Tu nos deste, obrigado por esse dia, obrigado por mais uma oportunidade que Tu nos concede de estudarmos esta lição. Te agradecemos pelos irmãos e amigos que estão conectados, participando desta lição. Continue abençoando a vida de cada uma delas, abençoando também a vida do nosso irmão Aldeir, que vai transmitir a lição. Muito obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, bom dia a todos. Nós estamos saudando os irmãos e os amigos da igreja com a saudade das reuniões presenciais. Nesses últimos dias, com as reuniões online, os estudos da Bíblia, os cultos. E neste momento nós estaremos abrindo o estudo da EBT deste domingo, que tem a lição 12, a ambição do cristão. Então nós vamos orar inicialmente. Obrigado a Deus pela bênção de podermos estudar a Bíblia, de existir a EBD, e obrigado pelo interesse, Deus, de muitos irmãos e pela dedicação de tantos para estudar e aprender a Bíblia. E que este momento, este dia, este domingo, seja abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a lição de hoje é a ambição do cristão. O autor desta lição é o pastor José Soares Pinto Filho. E na introdução da lição ele diz que os homens são naturalmente ambiciosos. Então ele fala do tipo de ambição, que é um tema para muito estudo, muito debate, porque o tipo de ambição poderia, então, identificar se a ambição seria boa ou ruim. Então, nós temos dificuldade de encontrar o limite. Eu tenho dificuldade de encontrar o limite entre a ambição boa e a ruim, onde termina a boa e começa a ruim. Então, no exemplo da Bíblia, de Jesus, é o do jovem rico, que ele tinha mais ambição pelas riquezas do que pela vida eterna. Então, mesmo sendo simpatizante das coisas de Deus, a ambição dele era maior do que a própria fé. Então, a pergunta do pastor José Soares Pinto Filho, que é autor da lição, qual é a sua ambição? Pois sobre definição de ambição, eu vou mostrar aqui uma pequena prévia que está na internet. Então, na internet, a gente encontra algumas definições, e as mais simplificadas forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, cobiça, cupidez. Outra, anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração e pretensão, certo? Então, na internet também, no site blogesgestor.com.br, o que é ambição. Então, ele define que o que é uma pessoa ambiciosa. Então, ambição é a vontade de querer conquistar algo. Para muitos, o termo ambição é usado como insulto. Para eles, os ambiciosos são pessoas gananciosas e nada confiáveis, em busca de objetivo egoísta, geralmente dinheiro ou poder, e que, se for preciso, pisarão em cima dos outros para poder chegar onde quiserem. Então, isso é uma pessoa ambiciosa. Mas aí, o qualitycom.com.br, que é um blog, ele tenta explicar o que seria uma ambição positiva. Então, eu falo do sentimento de desejar ir além, superar barreiras e limites, alcançar um objetivo, sem que isso envolva prejudicar alguém. Sonhar, almejar também são formas de ambicionar. É possível usar a ambição de forma positiva para desenvolver projetos, buscar qualidade de vida para si e para os outros.
Pois bem, então aqui eles estão falando de ambição negativa e positiva. A ambição de pisar em cima dos outros e a ambição de querer conquistar coisas boas, querer fazer grandes negócios e até, quem sabe, usar os grandes negócios para abençoar, para ajudar muitas pessoas. No estudo, na introdução dessa lição, eu vou repetir que o autor pergunta qual é a sua ambição, porque ele estaria destacando aqui os tipos, né, o tipo de ambição, de acordo com a Bíblia. Então, no primeiro item, vem a questão do tesouro, que está baseado em Mateus 6, 19 a 21. Então, o tesouro, ele destacaria aqui tesouro sobre a terra, para não acumular sobre a terra, porque tem a traça e a ferrugem que consomem. E depois tem a traça, a traça que vai destruir, e que no comentário aqui ele diz que Jesus não proíbe o cristão de ser rico, mas sim de entregar o seu coração à riqueza, pois seu coração já pertence a Deus. Sendo assim, o cristão está de tempo integral ao serviço de Jesus Cristo, o Senhor. É difícil definir isso quando a gente olha por exemplo das pessoas. Então, a pergunta que se faz é: se uma pessoa rica, ela digamos que ela vive uma vida de fé igual a minha, igual a sua, e ela é dizimista, como a gente tem exemplo de grandes empresas, grandes empresários, que entregam muito mais do que 10%. A gente de vez em quando vê essas histórias por aí, em forma de dízimos e contribuições e ofertas. E muitas pessoas que a gente considera que, pelos parâmetros da sociedade, a gente considera como pobres, elas, digamos que não têm qualidades melhores do que algumas pessoas ricas. Então, pelo fato de ser pobre, não significa que ela é boa nesse sentido, no quesito de se apegar às riquezas. E quando Jesus citou a questão da entrega dos dízimos do fariseu bater no peito e dizer que ele era bom porque entregava o dízimo e as ofertas e tal, então o que Jesus disse? Jesus disse que a questão não é aquele dali. O fato de entregar dízimo também pode não significar nada, dependendo da conversão real, né, da fé, né, e da maneira de viver da pessoa. Então, a riqueza em si não quer dizer nada. A riqueza em si. O negócio é que o enfoque aqui é a questão do valor que se dá àquilo, o apego que se tem àquilo. Então, no caso do jovem rico, ele foi a Jesus, né, e aí ele disse, aí ficou difícil, porque vender os bens, aquela coisa toda, né, ele não conseguiria fazer. Então, o apego às coisas, não só diretamente ao dinheiro, à riqueza propriamente, mas às coisas do mundo, que para muitas pessoas são riquezas, eles não conseguem se desvencilhar dessas coisas. Então, tudo que na nossa vivência, tudo equivale às riquezas e pobrezas. Tudo tem relação com ser rico ou ser pobre. Até existem muitas comparações de ser rico espiritualmente, né, ou ser pobre, ser rico, né, da glória de Deus, ser rico das coisas de Deus e tal. Então, a riqueza em si não é o problema. O problema é o apego que se tem às riquezas. Sobre a pessoa, através da sua vida, da cultura, muitas vezes, de alguém demonstrar humildade, demonstrar pobreza, também é difícil definir esses limites. Porque aqui, no início da lição, como eu disse, o autor pergunta qual é a sua ambição. Então, ele fala que a questão é que tipo de ambição influencia nossas vidas. Então, aí ele cita logo o jovem rico, né, que não conseguia se desvencilhar das coisas, das riquezas e tal. Então, sobre essa ambição, a gente pode pensar no monge.
que vai lá para o monastério, acho que é o lugar que os monges ficam lá, e afastados do mundo, das tecnologias, das riquezas e tal. Então, até que ponto o monge pode viver sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma riqueza, sem nada do que nós usamos aqui? Aí a resposta primeiro seria, mas ele não vai ter televisão, não vai ter internet, não vai ter um monte de coisa que a gente pode considerar desnecessária. É verdade, mas o monge vai investir em alguma coisa para ele viver lá. Alguém vai investir com ele. Imagina que um monge se isole da sociedade, ele se torne um monge, e ele fala, eu vou construir aqui nesse lugar, nessa montanha, afastada, isolada, né, dos pecados do mundo, eu vou construir uma grande casa, um grande prédio, né, um grande castelo, e eu vou então abrigar aqui muitos monges, e vamos tirar muitas pessoas do meio dos pecadores que pecam através do anseio, do desejo pelas riquezas. Então esses monges vão para lá, e quando chega lá, eles vão ter que utilizar de um mínimo de técnica, de tecnologia, digamos assim, de bens. Então, imagine que a janela de vidro do monastério quebrou. E é um lugar muito frio, e digamos que eles estejam vivendo na época de neve, é um lugar frio e está caindo neve, e a janela de vidro quebrada. Então o monge vai usar um telefone, ou vai mandar um recado, ou vai mandar alguém montar num cavalo, e ir lá na cidade mais próxima comprar uma janela. Mas aí ele não consegue entregar a janela, porque não tem com aquelas medidas, com aquela bitola de janela, não tem disponível a loja. Então eles vão ter que mandar entregar essa janela lá. Então o próximo tópico da lição fala exatamente de ansiedade. O item 4 da lição fala de ansiedade. Então a ansiedade, ela também é difícil para a gente definir qual ponto, né, quanto de ansiedade a gente pode ter. Então, digamos que o monge que vive isolado do mundo porque não se apega às riquezas, né, e porque ele não está preocupado com essas coisas fúteis e tal, mas aí o que ele acontece? Ele então, com aquela janela quebrada, ele começa a se preocupar com o tempo que estão demorando para entregar a janela feita sob encomenda e tal. Então, digamos que alguém vai na cidade, compra uma antena, e ele instala na internet, e todo dia de manhã e à noite, ele olha no site dos Correios para saber se a janela está perto de ser entregue. O que é o nosso problema, né, da nossa cultura, da nossa sociedade, de ficar ansioso comprar uma coisa pela internet. Uma coisa que seria entregue depois. Então, até que ponto o monge está sendo ansioso, até que ponto a gente pode ser ansioso. Então a ansiedade, conforme Mateus 6, de 25 a 34, é a ambição secular que causa ansiedade, ele diz aqui. A ambição das coisas do mundo, das coisas que seriam consideradas não cristãs. Então, para o cristão é diferente, mas é diferente até que ponto nós vamos manter uma vida sem ansiedade. E ele explica aqui que ele fala no item 1, no tópico 1 do item 4, ele fala do valor da vida, baseado em Mateus 6, de 25 a 26. Não é a vida mais do que o alimento? Então, portanto, não valeis vós muito mais do que as aves? A vida humana não depende apenas de alimento e vestes materiais, pois a vida eterna está acima de todas essas coisas. Então, a ansiedade aqui, no tópico 4, está bem relacionada com a questão do tesouro
que está no tópico 1. Agora, lá no tópico 2, ele fala da questão da visão. A visão. Então, a visão está baseada em Mateus 6, 22 e 23. Então, você é capaz de ver a diferença entre os dois tesouros, da terra e do céu? A Bíblia tem um exemplo de visão, de enxergar as coisas que alguns não conseguem enxergar. Então, a história de João Batista, por exemplo, que ele diz, né, ali está, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, no meio da multidão, né, digamos assim que ninguém ligava, não exatamente assim, mas digamos que ninguém ligava para ele. Então, João Batista tinha essa visão. E a visão de João Batista era tão segura que quando ele foi consultado sobre Jesus fazendo milagres, fazendo um monte de coisa que ele nem fazia, então qual foi a resposta dele? Eu quero, né, que ele cresça, né, e eu diminua. É como que dizendo assim, esse é o Messias e então é ele que tem que fazer o trabalho e eu sou o discípulo dele. Então, falando sobre essa visão, Jesus ele fala da capacidade que a gente tem de discernir o que é de valor eterno e o que é destrutivo e temporal. Então, sua visão determinará a direção e qualidade de toda a sua vida. Em que você está fixando os olhos? Então, ele coloca aqui como que a gente pode ter olhos bons e olhos maus. Ok, olhos bons é claro que são os olhos que são treinados pelo cérebro. No nosso caso, eu digo que pela fé, para enxergar as coisas boas. E os olhos maus são os olhos de quem quer acumular e tal. Então, olhos bons e olhos maus, né, e da ansiedade que nós já mencionamos lá no item 4, também a gente pode falar também de um índio, que é o índio raiz, o índio original, né, aquele que ainda não se misturou com a cultura da civilização. Então, digamos que lá na selva, ele vê outro índio que fez um arco e flecha bem caprichado, bem potente, um arco que pode lançar uma flecha muito mais longe, né, com mais potência. Então ele bate o olho naquele equipamento e fala, é meu sonho de consumo ter um arco e flecha daquele. Então, pensando na cultura das pessoas, nas circunstâncias, né, em que eles vivem, e nos costumes, pensando nas disponibilidade das coisas, a gente olhar bem, olhos bons e olhos maus, e ansiedade, né, e apego às riquezas, realmente não tem a ver nem com a facilidade de conseguir as riquezas, nem com a dificuldade de conseguir um arco e flecha. Essa coisa está mesmo no coração, é coisa da vida espiritual. E aí as riquezas e as oportunidades acabam se tornando oportunidade mesmo. Para ele fazer o que é bom ou o que é mal. Então, no item 3, ele fala que o cristão está em busca do tesouro do céu, com seus olhos firmes nele. Isso não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Jesus não permite duplicidade, é um ou outro. Então, sobre isso, vamos dizer o seguinte, que essa definição aqui de dois senhores, né, dois caminhos que Jesus fala também, e a Bíblia fala muito, o contexto da Bíblia não permite indecisão, alguém ficar em cima do muro. Então, aqui seria, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai servir a um ou servir a outro. Então, Jesus não permite duplicidade. Mas a duplicidade que Jesus não permite não é só na questão das riquezas, não é questão de ansiedade, é em tudo na vida. Então, o contexto da Bíblia mostra que existe Deus e o diabo, e que a gente ou serve a um ou serve ao outro. Então, as riquezas, né, a maneira como nós nos relacionamos com as riquezas, com as oportunidades da vida, elas estão elas, digamos assim, que depende dessa definição de que a gente não pode servir a dois senhores. Então, se você está servindo as riquezas, então se a riqueza está atrapalhando, impedindo você de fazer muita coisa boa na vida, então para você
a riqueza tem sido um empecilho. Então aí você pode ser rico. Mas se você se considera pobre e você não tem nada, mas você tem algumas coisinhas que não seja o dinheiro que impede você também de seguir o caminho bom, de ter a visão boa, os olhos bons e de não ter ansiedade, se essas coisinhas estão impedindo você, então você é o tal do pobre rico. Então, mais uma vez, a gente pode dizer que a riqueza em si e a pobreza não influem na fé e na vida espiritual. Ter um só dono e prestar serviço de tempo integral são da essência da escravidão. Ele diz aqui, que foi, quem disse foi McNeil, disse assim: pode-se trabalhar para 2 empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de 2 senhores, ter um só dono, né, e prestar. Então, se a gente trabalha para Deus, então seja para Deus. Jesus não proíbe a questão de ser rico, certo? Já falou isso. Mas sim de entregar seu coração à riqueza, pois seu coração já pertence a Deus. Sendo assim, o cristão está de tempo integral a serviço de Jesus Cristo, o Senhor. Então, sobre a ansiedade que eu já mencionei, porque eu mudei um pouco a ordem aqui, mas eu vou dar uns detalhes aqui do versículo de Mateus 6, 25 a 34. Então, vou lá, nos versículos 25 e 26. Por causa do valor da vida. Não é a vida mais do que o alimento, como eu já li. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves, né, as aves que falam as aves do céu. A vida humana não depende apenas do alimento e vestes materiais, pois a vida é eterna, está acima de todas essas coisas. Então quem disse foi Jesus. Por não promover resultado, no versículo 27, por mais ansioso que alguém esteja, não poderá aumentar 45 centímetros a sua estatura. Certo? Então a ansiedade não produz resultados na vida de ninguém. Então, a ansiedade pode demonstrar mundaísmo, no versículo 32. Os gentios, pessoas que não confiam em Deus, é que vivem ansiosos, porém perdem o sono e o apetite, porque estão em busca de um tesouro terreno. E por não resolver o mal do amanhã. Por mais que alguém seja precavido, amanhã trará situações a serem envolvidas e ninguém poderá resolver todas as questões no mesmo dia. É de grande sabedoria não sofrer, ficar ansioso com os supostos problemas do dia de amanhã, ainda mais quando os nossos olhos e motivações estão no reino de Deus e sua justiça. Pois então o monge comprou a janela, mas não conseguiu pegar na hora. Então vai ter que esperar a entrega. Aí ele vai ficar preocupado com a demora. E será que o monge, por ser monge, ele não seria ansioso, mesmo se preocupando todos os dias em receber o vidro da janela do monastério? Então o índio, né, que está lá os índios que estão lá vivendo nessa situação aí de pandemia, será que eles não estão ansiosos que isso passe logo, que eles não têm recursos, eles vivem isolados em comunidades praticamente isoladas? E será que eles não estão ansiosos para um monte de coisa, né, para serem ajudados, né, estão com medo, ansiedade e tal? Então a falta de cultura, né, a cultura considerada fora do padrão da sociedade civilizada, ela também não isenta as pessoas de ansiedade, né, de apego às riquezas e tal. Os gentios que eu li aqui são pessoas que não confiam em Deus e que vivem ansiosos, perdem o sono e o apetite, porque estão em busca de um tesouro terreno. Certo? Só os gentios? Por não resolver o mal de amanhã. Então, por mais que alguém esteja ansioso, ele não vai conseguir, né, resolver as coisas de amanhã. Ele vai ficar todo dia ansioso, né? A ansiedade pode até trazer doença, a pessoa pode adoecer por causa da ansiedade, mas ela não vai conseguir resolver uma vírgula do dia de amanhã. Isso é Jesus que ensinou, né? Inclusive no crescimento das pessoas. As pessoas não crescem fisicamente porque estão ansiosas. Então, a conclusão do autor é assim: a ambição do cristão é o reino de Deus e sua justiça. Trabalhar para ver toda criatura recebendo o reino de Deus em sua vida é ter sede e fome de justiça, amando e promovendo o bem-estar de todas as pessoas. É o que todo cristão deve buscar. Certo?
Agora nós vamos passar aqui a leitura do texto Filipenses 3, de 7 a 9. Então vamos lá. O que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Então, ele fala, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, a justiça, né, e o conhecimento, né, de Deus para poder ajudar os outros, né, para evitar a ansiedade, né, e poder ajudar os outros. Então, fazer justiça. Então, combina com a lição, né, que o autor fechou a lição exatamente assim. O negócio é fazer justiça a todos. Vamos orar mais uma vez para o encerramento desta lição. Ó Deus, obrigado por esta lição, por cada um que pôde participar. E obrigado pelo interesse dessas pessoas, desses irmãos, de estar estudando a Bíblia, a Tua Palavra. Deus, obrigado pela igreja, pelas igrejas que têm sido bênção em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.